Graças a Deus, Deus abençoe a sua vida no nome do nosso Senhor Jesus. Hoje, quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025, quero, na noite de hoje, trazer a meditação no livro dos Salmos, como temos feito todas as noites, trazendo uma meditação no livro dos Salmos, e hoje, graças a Deus, chegamos ao Salmos 51. Salmo 51 tem como título Confissão e Arrependimento. E eu gostaria de pedir a você uns minutos da sua noite para juntos meditarmos na palavra de Deus e em seguida unirmos a nossa fé em uma oração. E que você possa então, no nome de Jesus, ter uma noite com a palavra, com a oração, uma noite abençoada para a honra e glória do nosso Deus. Se você não é um inscrito no nosso canal, lhe convido a se inscrever, nos acompanhar, nessas mensagens que nós temos trazido através deste meio de comunicação que é o YouTube, que nos dá condições a levar a palavra a muitas pessoas. E se inscreva, ative o sininho de todas as notificações, dê o seu like, compartilhe os vídeos, compartilhe. E eu tenho certeza que você vai estar nos ajudando a fazer outras pessoas poder ter mais acesso à palavra de Deus, meditar com a gente acerca da Sagrada Escritura, orar com a gente. O intuito do nosso canal é levar um momento de fé, levar um momento de oração, de palavra. Eu tenho certeza que Deus, Ele há de nos abençoar sempre no nome do nosso Senhor Jesus. Vamos à meditação dos Salmos, que tem como título, repito, Confissão e Arrependimento. E esse salmo é um salmo de Davi, e ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Glória a Deus. O salmista, o rei Davi, ele se coloca perante Deus, como diz aqui o título, confessando e se arrependendo, e ele suplica a Deus que Deus venha se compadecer da vida dele, que Deus venha se compadecer. Ele suplica a benignidade de Deus, a misericórdia de Deus, pedindo que Deus venha apagar as suas transgressões, que Deus não leve em consideração suas transgressões. E observe que ele está arrependido e confessando a Deus. Então, é o reconhecer que pecamos, que erramos, é o reconhecer que diante de tantos erros que cometemos, para nós só há uma saída, é nos arrependermos e confessarmos a Deus nossos pecados. Você sabe que existe o remorso e existe o arrependimento. E qual que é a diferença? No remorso, que é um sentimento parecido com o do arrependimento, mas tem como diferença que esse sentimento de remorso, em seguida ele passa. E é possível que a pessoa movida pelo remorso, na hora parece que está arrependida, mas depois ela pode voltar a cometer aquele pecado, aquele erro novamente. E a pessoa arrependida, ela nunca mais volta à prática daquele pecado. O arrependimento é isso. Deus não espera em nós remorso, sentimento de remorso.
sentimento de pesar, de uma culpa que logo passa. Deus espera em nós sincero e verdadeiro arrependimento. Todas as pessoas arrependidas passam a ter acesso a Deus, passam a ter acesso à salvação, porque o crime de antes cometido, o pecado de antes cometido, ela não voltará mais a cometê-lo. Então, está aí a importância do arrependimento. Observe que João Batista, ele veio pregando batismo, arrependimento. O Senhor Jesus, logo em seguida, também pregava o arrependimento. Os apóstolos pregavam arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados, está lá em Atos capítulo 2. Arrependei-vos dos vossos pecados, para que os vossos pecados sejam perdoados. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Os apóstolos pregavam para as pessoas: se arrependa dos seus pecados, para que eles sejam perdoados e vocês possam ser salvos. Não há salvação para quem não se arrepende dos seus pecados. Tem que haver um sincero arrependimento. Observe que diante do arrependimento, muitas vezes as pessoas nem entendem. A sociedade não entende. Talvez você já deva ter ouvido alguém falar: o fulano errou a vida toda e agora quer ir para a igreja tirar uma de santo. Então as pessoas de fora talvez não entendam, mas o pecador arrependido, ele sabe do seu arrependimento, e Deus também sabe. E o que vale para Deus não é o que as pessoas acham, não é o que as pessoas pensam, é o que Deus vê. E se Deus vê no coração do pecador arrependido sinceridade, então certamente Deus vai limpá-lo, Deus vai perdoá-lo. Como está escrito, Davi pede a Deus: apaga as minhas transgressões. Deus apaga, Deus apaga. Talvez a pessoa arrependida nunca seja perdoada pela pessoa que ela ofendeu. Talvez a pessoa arrependida nunca seja perdoado pelo ofendido. Veja, a pessoa arrependida talvez nunca seja perdoada pelo ofendido. Mas se Deus vê no coração daquela pessoa que ela se arrependeu de verdade, então, por Deus, ela é perdoada. Porque Deus conhece a sinceridade do coração, e Deus não depende da opinião de ninguém a meu respeito. Deus não depende da opinião de ninguém ao teu respeito, porque Deus conhece o coração, a sinceridade, o que nos motiva a pedir a Deus o perdão, se é sincero, se é algo de dentro mesmo. Deus nos conhece por dentro e por fora, e por isso Ele sabe que aquela pessoa está arrependida, e Ele libera para ela o seu perdão, consequentemente, sua salvação. Então, os apóstolos pregavam também que as pessoas tinham que se arrepender para que os pecados delas fossem perdoados e elas viessem a ser salvas. E aqui Davi, mediante o seu pecado, ele pede o perdão a Deus. Ele diz mais aqui, olha, versículo 2, ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha o que ele está pedindo para Deus: Senhor, me lava. O que ele está dizendo? Eu estou sujo, o meu pecado me torna sujo, meu pecado me torna imundo, mas eu estou aqui arrependido, buscando a tua benignidade, a tua misericórdia, e eu creio que o Senhor pode me lavar. Você sabe, por exemplo, quando a gente chega em casa sujo, quando a gente chega em casa suado, quando a gente chega em casa depois de um dia de trabalho, a gente chega pesado. Aí a gente vai, toma um banho, a gente se sente leve, a limpeza purifica. No corpo da gente, a gente sente isso. Quando a gente está em casa, a casa está toda bagunçada, toda suja, dali a pouco a gente dá uma faxina, a gente dá uma arrumada na casa, o ambiente fica outro.
Nosso carro, quando está todo sujo, todo bagunçado, fica um carro pesado. A gente dá uma limpada, a gente dá uma lavada, o carro fica limpo, fica tão agradável. A limpeza é de Deus. Davi pede para Deus limpá-lo, porque ele sabia que o pecado dele o tornava sujo, imundo. E ele pede para Deus: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me, purifica-me, me lava, me purifica. Ele está falando para Deus: me limpa, me limpa. Ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Você sabe o que ele está falando aqui? Eu não sou inocente, eu pequei mesmo, eu errei. E você sabe que essa sinceridade é o que agrada a Deus, porque falta muito isso em muitas pessoas, a sinceridade. Muitas vezes a pessoa quer ocultar, quer esconder, nega. Tem pessoas que morrem negando o pecado, o erro. Mas talvez ninguém vá saber. Mas Deus sabe. Está aí a importância de buscarmos em Deus com sinceridade, que Ele nos purifique, que Ele nos limpe, mas buscar com sincero arrependimento. Entende? Ele diz aqui, versículo 4, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Veja que o título da palavra fala confissão e arrependimento. Davi está confessando, ele está assumindo. Você sabe que o Senhor Jesus, ele disse: eu vim buscar e salvar o perdido. Quando Davi assume e confessa, ele está dizendo: eu estou perdido, me salva porque eu estou perdido. E ele não esconde, ele confessa perante Deus. E ele diz mais, versículo 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Olha que coisa maravilhosa. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Viu que eu falei para você? Que Deus conhece a sinceridade do nosso coração, Deus se agrada da sinceridade, Deus, Ele conhece as nossas motivações, o que está nos levando a buscar a dele, o seu perdão. A gente não engana Deus. No versículo 5, ou no versículo 4, Davi fala: pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então ele sabe que de Deus a gente não esconde nada. Não adianta. Como que pode a pessoa querer negar algo, sendo que ela sabe que Deus sabe? Só se a pessoa não acreditar mesmo em Deus. Mas se ela crê que há um Deus todo-poderoso, ela sabe que não adianta. Então, Davi pede a Deus, e ele diz no versículo 6, te comprases na verdade. Deus tem prazer na verdade, no íntimo. Deus conhece o nosso íntimo, a nossa sinceridade. Ele diz mais aqui no versículo 7, olha, purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Glória a Deus, glória a Deus. Que maravilha. Me limpa, Senhor. Me purifica. Se o Senhor me limpar, se o Senhor me lavar, eu vou ficar mais alvo que a neve. Eu vou ficar totalmente limpo. Em outras palavras, também poderíamos dizer no sentido figurado, minha ficha vai ficar limpa. Eu quero estar limpo diante do Senhor. Tem pessoas que a sociedade não perdoa e aos olhos da sociedade ele é ficha suja.
mas quando ela se arrepende, busca em Deus sua misericórdia, seu perdão, diante de Deus ela fica com a ficha limpa, porque Deus conhece o verdadeiro coração arrependido. Entende isso? Então, guarde essa palavra no seu coração. Ele diz aqui, eu vou concluir aqui os Salmos, ele diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrido, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Glória a Deus, glória a Deus. Você vê, Davi, ele não está preocupado com a posição dele de rei, ele não está preocupado com a coroa, ele está preocupado com a sua vida com Deus, com a sua salvação. Você sabe que tem muitas pessoas na sociedade que se preocupam com a sua posição, se preocupam com o que os outros vão achar, se preocupam com coisas que vão ficar nesse mundo. E o mais importante, às vezes, ela não se preocupa, que é a salvação dela. Davi não estava preocupado com coroa, Davi não estava preocupado com ser rei, com posição, ele estava preocupado com a sua salvação. A salvação para ele era mais importante. Por isso ele pede para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi está preocupado com a sua vida com Deus. E você tem se preocupado com a sua vida com Deus? Ou você está mais preocupado com o que os outros pensam, acham ou deixam de achar de você? Você tem se preocupado com a sua salvação? Davi não estava preocupado com a coroa de rei aqui nessa terra. Ele estava preocupado com a coroa da glória que o aguarda. Coroa mais importante, a verdadeira coroa. Tá bom? Sejamos diante de Deus sinceros, arrependidos, como Davi. Se preocupe com a sua vida com Deus, se preocupe com a sua salvação. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Você entendeu a palavra? Que Deus abençoe a sua vida. Lhe aguardo com a graça de Deus amanhã, em nome de Jesus, às 5 da manhã, estarei orando a oração do romper do dia. E eu quero dar continuidade à oração de hoje, porque na verdade hoje a gente acabou nem fazendo a oração, fomos interrompidos pelo aparelho que não teve mais capacidade de suportar o tamanho do vídeo. Mas nós já procuramos, fazer uma limpeza. Olha a limpeza como é bom, né? E em nome de Jesus, amanhã, com a graça de Deus, dará tudo certo, estaremos de volta. E eu quero dar continuidade ao que eu iniciei hoje. Por isso, no vídeo de hoje, na oração do romper do dia, está escrito, primeira parte. Eu gostaria que você acompanhasse amanhã a segunda parte. 5 da manhã, com a graça de Deus, estaremos em oração, para que logo em seguida a gente coloque disponível no YouTube a oração do romper do dia, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado por este momento, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esta noite, obrigado por este dia.
Obrigado pela vida de todos a quem o Senhor permitir que chegue essa mensagem, esse vídeo. E que essa palavra possa tocar no coração de quem ouvir. Abençoe a nossa noite. Guarda, livra e nos protege de todo mal. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus.